Então, onde começa tudo, né? Como eu disse, eu fui dar uma palestra sobre esse tema lá no Sebrae e era autorresponsabilidade e autoconhecimento, a frase. Me deram um tema que era desse jeito. No meu slide eu inverti, tomei essa atitude discricionária de trocar a ordem, porque isso aqui é uma coisa que é uma discussão filosófica a respeito do que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Na minha opinião humilde, a coisa vem primeiro do autoconhecimento. Então a gente volta lá naquele pensador maravilhoso que todo advogado conhece e boa parte dos cidadãos do mundo conhece também, que é o Sócrates dizendo, com base num pleonasmo, conhece-te a ti mesmo. Por quê? Se você conhece quem é o verdadeiro eu que está por trás de tudo que você faz em forma de comportamento, pensamento e ação, tudo que você sente, você tem uma capacidade muito maior de discernir e escolher melhor e começar a puxar, com base no teu autoconhecimento, com base naquilo que você quer de verdade para sua vida, você começa a trazer melhores escolhas. E aí você começa a tomar a rédea da sua vida, começa a tomar na sua mão a sua carreira, começa a tomar na sua mão o volante do carrinho da tua vida, começa a pegar na tua mão a caneta que escreve a trajetória da tua história nesse mundo. E aí você começa a ser responsável por aquilo tudo que você escolhe, ao invés de ser vítima das situações que se apresentam na tua vida. Isso é fundamental para desenvolver a autorresponsabilidade. A gente falou também que se você conhece, né, frase lá de Sun Tzu, A Arte da Guerra, best-seller, se você conhece o inimigo, os padrões de pensamento, a autossabotagem, se você conhece os sentimentos ruins, se você conhece os teus comportamentos que não são tão bons, se você começa a conhecer tudo isso e você conhece a si mesmo, em verdade, o que você quer para sua vida, o que você suporta, quais são os seus valores, o que você acredita sobre você, unindo isso tudo, você não precisa temer qualquer coisa, qualquer circunstância que possa acontecer na tua vida, seja uma pandemia, um desastre, uma perda, enfim, uma desilusão, qualquer coisa que possa acontecer. E quando a gente olha para isso dessa forma, sobre esse enfoque, a gente pode realizar na nossa mente que isso é como se fosse uma pirâmide, onde a base de sustentação para a autorresponsabilidade, para uma vida melhor, para uma carreira de sucesso, para um processo de emagrecimento efetivo, está na base. A base é o que sustenta tudo que vem depois. E quando a gente olha para a base, você precisa ter clareza dos seus valores e das suas crenças. Por que eu estou falando isso? Se para você é um valor a liberdade, você precisa, por exemplo, no caso da pessoa que está buscando se livrar da obesidade, ela precisa ter uma dieta, uma forma de se exercitar que enalteça um valor importante para ela. Não dá para pegar alguém que trabalha na Natura e é apaixonado pelos valores na Natura de contribuição, cooperatividade e colocar para trabalhar na Ambev, que tem como valor a disputa, a competitividade, né? Então, isso vai dar um choque e a pessoa não consegue sustentar, porque vai ceifar a base da pirâmide, a base da estrutura, a base da árvore. Então, você precisa conhecer mais do que nunca, se você quiser caminhar e ter autorresponsabilidade sobre a vida que você está construindo, você precisa ter consciência dos seus pilares estruturais, da sua base, valores e crenças. Por quê? O que você acredita sobre você, não sou eu que estou dizendo isso. Tem várias frases aí na rede social que vêm de literatura científica que diz que quanto mais você acredita numa coisa, mais ela se perpetua na sua vida. O que você coloca o foco, expande. Aquilo que você decide acreditar como verdade absoluta, se manifesta na sua vida cada vez mais. Se você acha que você é uma vítima do sistema, do mundo, se você é um desafortunado, mais disso vai acontecer na sua vida, porque o comportamento, e aí eu passo para a próxima fase da pirâmide, o próximo andarzinho, o comportamento que se manifesta a partir dos pensamentos e sentimentos que você tem, que estão pautados nos valores, pensamento de alguém que acha que é uma vítima, que acredita piamente que é uma vítima, vai ser de impotência, de observação do que está acontecendo, de crítica ao externo, de culpar o outro por aquilo que tem na sua vida, de repente dizer que as circunstâncias não são favoráveis
E tudo isso está no externo. E aí o seu comportamento é de derrotado. E quem se comporta como um derrotado, a partir dessas crenças distorcidas sobre si, sobre o outro, sem base nos seus valores e nas suas crenças, sem olhar para a sua essência, o que ela precisa realmente no dia a dia, o resultado de alguém que vive assim, aí a gente chega no topo, né, do terceiro andar dessa pirâmide. O que uma pessoa que age, pensa como e crê fortemente como um perdedor vai ter como resultado? Vai ter falta, vai ter ausência, vai ter desilusão, infelicidade. Então você precisa construir esses 3 andares da pirâmide, primeiro, na base sólida. O que é um valor para ti? Qual é a palavra que define, de repente, o que você quer para a tua carreira? Se é diversão, você não pode trabalhar num lugar que é chato, que é cinza. Você precisa procurar algo melhor. Se você tem uma palavra que, de repente, descreve as tuas relações com as pessoas, que é liberdade ou é cooperação, você precisa começar a perceber se as pessoas que estão ao teu lado são cooperativas. Senão você vai ter um choque interno e isso vai moldar a tua realidade. Porque quando você tem clareza dos valores das crenças que te movem, quando você percebe as crenças, né? E aí crenças a gente está falando de verdades absolutas que de repente você passou a ter sobre coisas na sua vida, né? Se você acredita que depois de um dia de trabalho duro, a recompensa é comer um pote de 500 ml de sorvete, então você vai se comportar. Então, olha só, eu estou na base, eu acredito que quando eu trabalho duro eu mereço uma compensação. Aí eu passo para o segundo andar. Como eu me comporto? Eu como o sorvete. Qual é o meu resultado? Ser obeso. Cara, o prazer momentâneo de ter uma recompensa dessa acaba no segundo depois de a colher não achar mais nada dentro do pote. E isso se estende para várias outras situações. Então, você precisa fundar a tua vida na autorresponsabilidade, no autoconhecimento, de forma que você seja, faça e tenha tudo aquilo que você quer de maneira estruturada e clara. Então, se eu puder deixar aqui uma forma de refletir isso a partir de uma ferramenta aplicável, usa essa base e escreve aí num papel: eu sou, e aí coloca o que você acredita sobre você depois. Pode ser: eu sou alegre, despojado, flexível e autoconfiante. Eu faço XYZ com isso, né? Uma competência, uma forma de se comportar. E eu tenho, e aí no eu tenho você pode colocar algo que você quer ter a partir desses novos comportamentos. Porque o norte-americano é muito inteligente, né? E quando fala de modelagem, ferramentas de PNL, o norte-americano diz assim: finge até ser verdade. Então, o que você é, em essência, você vai descobrir se você começar a analisar. Seus valores e crenças você vai conseguir se você olhar para isso de maneira verdadeira, de maneira objetiva, você vai conseguir descobrir. O que você faz já pode começar a entrar nesse esquema de finge até virar verdade, porque você pode começar a se comportar de maneira diferente para mudar o resultado. Quando a gente fala lá daquela frase que é atribuída ao Albert Einstein, fazer a mesma coisa e querer resultado diferente é insanidade. Então, começa a se comportar diferente. E aí, o que você vai ter pode ser algo que você já tem hoje e é grato, e pode ser o que você almeja a partir desses novos comportamentos que estão sendo alinhados agora. Então, isso é fundamental. E quando a gente chega na autorresponsabilidade como um todo, você tem que definitivamente responder uma pergunta: você quer ser plateia ou você quer ser protagonista da tua vida? Porque isso é uma escolha que vai... Essa sim, Fábio, eu acho que é uma pergunta que de repente vira uma chave, porque a construção da mudança, ela acontece a partir de décadas e décadas, de repente. Só que existe um momento específico onde você está numa encruzilhada, onde você de repente se depara com essa live, você escuta algo que já é a quinta, 19ª vez que você está ouvindo a mesma coisa, mas ela não entrou no teu sistema de forma a fazer com que você se abrisse para a mudança. E se esse for o momento, você pode escolher ser plateia e ficar aplaudindo tudo que está acontecendo na tua vida, ficar aplaudindo, de repente, o palco dos outros e olhando para o teu bastidor, achando que você é um fracassado. Só que você pode também tomar a rédea e ir para o centro do palco da tua vida, sendo o protagonista que está construindo esse espetáculo que é o presente. E é só a partir
desse momento presente que você pode construir alguma coisa, porque a gente está no meio de uma pandemia e a gente viu que um monte de coisa que a gente acreditava lá na base da pirâmide deixou de ser verdade, deixou de existir, as relações mudaram, os trabalhos mudaram, a forma de lidar com o mundo mudou, e aí você tem uma oportunidade que é agora de fazer algo diferente por você. E quando a gente fala de autorresponsabilidade, algo muito importante é que você jamais será o que te acontece. Você é o que você escolhe fazer com isso. Tem uma frase do Leandro Carnal, que eu até deixei aqui, que é o seguinte: você não é o que lhe acontece, mas... Não, isso aqui é do Epitetos. Mas tem uma do Carnal que ele fala o seguinte, ele fala que a vida que eu levo é um código escrito por mim, não destino, karma ou código genético. E tem uma coisa, a Universidade de Minnesota, lá atrás, no ano de 1979 até 1986, fez um estudo e eles acreditavam naquela época, e aí a gente começa a ver como a crença pode ser alterada de forma que leve para um outro lugar. A Universidade de Minnesota, ela fez uma pesquisa e ela achou que 50% dos resultados que as pessoas tinham era referente à genética. Só que ela continuou essa pesquisa e aí no ano de 1994 ela mesma reviu o conceito e elevou para 60% do resultado e das coisas que acontecem, seja no corpo, na vida, na carreira das pessoas, é atribuída, segundo essa pesquisa que durou mais de 15 anos, às escolhas das pessoas e como elas se comportam perante as circunstâncias. E aí, antes de parar de falar aqui, que agora ligou aqui o canhão da fala, eu vou só contar uma história para você. Que não talvez... economiza não, vai que vai. Eu vou trazer uma metáfora aqui que talvez faça você pensar um pouco sobre isso. Talvez é uma metáfora que você já tenha ouvido. Talvez isso já tenha tocado você ou não, mas que você possa se abrir nesse momento aqui para olhar isso de forma que possa questionar aquilo que você precisa mudar para ter um resultado melhor e, com base em pesquisa científica, em uma metáfora, você possa construir um caminho melhor. Existe uma história que fala de dois irmãos gêmeos que nasceram numa favela e que, em algum lugar do mundo, né? E que eles tinham uma mãe submissa e um pai alcoólatra. Todos os dias da infância deles, o pai batia na mãe e negava eles como filho e não dava atenção nenhuma. E eles foram crescendo, o pai saiu de casa, abandonou eles, a mãe, com dificuldade, com a falta de estudo, deu o melhor que ela podia, mas era aquilo que eles tinham, um monte de circunstâncias desfavoráveis. E aí, acompanharam esses dois gêmeos durante a vida para dali a 20, 30 anos ver onde é que eles iam chegar. E fizeram esse estudo. E aí encontraram um deles que tinha se tornado um CEO de uma grande multinacional e comandava milhares de pessoas e era um líder exemplar. E aí perguntaram para ele: cara, o que fez você chegar aí, né? Onde você está, se você veio de uma realidade, a gente conhece a tua história e tal. E ele disse: o meu pai e tudo aquilo me mostraram como eu não devia ser. E aí eu resolvi criar uma história diferente e ser melhor para os meus filhos, para as pessoas com quem eu tenho contato. E o irmão gêmeo dele, que tinha a mesma genética, foi encontrado como um indigente, largado na rua, alcoólatra, sujo, maltrapilho, magro, surrado. E foi perguntado para ele: cara, a quem você atribui a situação que você vive hoje? E aí ele disse: eu nasci numa favela, minha mãe era submissa ao meu pai, não conseguiu denunciar ele, ele era alcoólatra e batia nela todos os dias, depois me abandonou, eu não tive condições, as circunstâncias eram desfavoráveis, e a única coisa que eu tinha, o único caminho que eu tinha era vir para a rua e afundar aqui minhas mágoas no álcool e virar um viciado. Então isso mostra, né, que a gente não é realmente o que acontece com a gente, mas sim o que a gente escolhe. Isso é livre-arbítrio, isso é autorresponsabilidade.
você tem a capacidade de alterar o que vai acontecer na tua vida, de escrever tua própria história. E eu gosto muito de falar daquele cara que é o Rick Chester, que era simplesmente um negro favelado, sem nenhuma... com muito pouca chance, né? Ele diz isso, eu já vi um vídeo que ele fala, eu nasci para dar errado. Só que ele resolveu investir justamente em tudo que a gente está falando aqui. Enquanto os amigos dele iam jogar bola, iam entrar na droga ou fazer alguma outra coisa, ele ia para a biblioteca, ler livros de autoajuda, de autoconhecimento. Ele começou a cada vez mais criar fundações. Ele acreditava que ele era um cara que tinha potencial e podia ser mais do que aquilo. E ele começou a se comportar, né? Aí estou trazendo um exercício aqui dentro do Rick Chester. Ele começou a se comportar, a fazer coisas a partir do que ele acreditava que ele podia ter para ele. E aí ele começou a se comportar. Em um determinado dia, um vídeo dele viralizou e ele se tornou uma referência no empreendedorismo e começou a palestrar, e foi palestrar em Harvard. E aí ele começou a ter, né, chegou lá no último patamar da pirâmide, resultados fantásticos e a impactar pessoas e mais. Ele passou a alterar um meio que não era favorável. Ele passou a ser a mudança que ele queria ver no mundo, assim como Mahatma Gandhi já dizia, né? Então eu acho que em suma, né, você pediu para trazer em linhas gerais, eu acredito nisso tudo e eu faço da minha vida o meu próprio palco, e não é melhor, não é pior do que ninguém, é simplesmente o que eu quero para minha vida e o que eu quero levar para as pessoas, os meus clientes, as pessoas que eu atendo, meus amigos. É essa visão de mundo que eu quero perpetuar, é essa marca que eu quero deixar no mundo, onde todo mundo tem potencial e pode escrever uma vida melhor, que pode ter resultado, que pode emagrecer se quiser, que pode ter mais clientes se quiser. A gente precisa tomar a rédea e escrever a nossa própria história. Eu acredito nisso, eu faço isso e eu tenho escrito a minha própria vida ao meu favor e da minha maneira. E isso não tem preço, porque a liberdade de você ser quem você é nesse mundo caótico é maravilhoso e libertador. Você para de gastar energia com uma série de outras coisas. Então você precisa sim ser autorresponsável e se libertar das amarras que não deixam você ter os resultados que você quer. Se forem pessoas, se forem crenças, se forem valores, se forem relacionamentos, se forem relações com a comida, se forem relações consigo mesmo, se você acredita em algo muito ruim sobre você, você precisa investigar isso, pedir ajuda, acolher e transmutar isso para começar a se relacionar de uma maneira diferente com você mesmo, porque toda mudança vai partir de ti, né? Tudo começa em você. Então eu acho que é esse o olhar e eu tenho vários clientes e eu conheço, graças a Deus, graças a essa caminhada, eu conheci centenas de histórias de pessoas que tinham circunstâncias não tão boas, que tinham dificuldades, desafios internos e externos e que quando tomaram posse da autorresponsabilidade, começaram a se conhecer mais, aí sim elas escreveram histórias das quais elas se orgulham hoje, profundo e completamente. E isso é o maior sucesso que pode ter na vida, né, cara? E eu me emociono, velho, porque quando você se conecta com algo muito profundo e muito verdadeiro para você, essa parada flui de uma maneira muito verdadeira e tranquila, sabe? Eu vejo que quanto mais disso você encontrar, mais dessa verdade, mais dessa crença, mais desse poder pessoal você possa colocar na tua vida, melhores resultados e uma vida melhor você vai ter. E é algo simples, né, Fábio? Não é fácil, como você disse, mas é algo simples. E o simples, às vezes, é fácil de ser ignorado. Né? A gente precisa estar presente para o simples. Podcast ADV no Comando, canal no YouTube ADV no Comando e no perfil aqui no Instagram tem mais de 40 vídeos já de insights aí aplicáveis, motivação, empreendedorismo, enfim, várias técnicas. Vai ser um prazer receber vocês e os feedbacks também. Valeu, gratidão.